Mais uma vez a esperança cresce em todos nós. Mais uma vez lembramos que nunca estamos sós, que temos um ao outro, que temos Jesus. Mais um Natal, que reflitamos sobre todas as nossas ações, que nossos erros sejam transformados em lições, que busquemos amar, que busquemos a luz. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Essa chamada para que todos possam se reunir é a palestra da nossa irmã Lucy, que está no ar, para que possamos consolidar sempre os ensinamentos nessa plataforma tão querida do canal TV BBM. Então, o tema de hoje será os essênios na vida de José, Maria e Jesus. Tema esse que nos trará muitos esclarecimentos e, acima de tudo, todos nós reunidos e unidos, dando a nossa contribuição na assertiva de que cada ensinamento que passa por esse canal é motivo de alegria, de contentamento, mas principalmente internalizando-os em nosso coração e nas nossas atitudes. Paz e bem para todos nós, e assim prosseguiremos com a nossa irmã Lucy. Olá, meus amigos, boa noite a todos. É muita alegria encontrar com vocês aqui no Salão Virtual ABBM, nesse nosso final de ciclo do ano de 2021. E vamos, então, iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje com a nossa página de abertura. O nosso estudo de hoje, ele é sobre os essênios na vida de Jesus, Maria e José. E nós vamos iniciar com a leitura da nossa página de abertura. Do livro Antologia Mediúnica do Natal, de Chico Xavier, a página é Natal do Coração, Meimei. Abençoadas sejam as mãos que, em memória de Jesus, espalham no Natal a prata e o ouro, diminuindo a miséria e a necessidade, a fome e a nudez. Entretanto, se não forem iluminadas pelo amor que ajuda sempre, esses flagelos voltarão amanhã, como a erva daninha que espreita a ausência do lavrador. Não retenhas assim a riqueza do coração que puder dar, tanto quanto o maior potentado da terra. Deixa que a manjedoura de tua alma se abra feliz ao soberano celeste, para que a luz te banhe a vida. Com ele, estenderás o coração onde estiveres. Seja para trocar um pensamento compassivo com a palavra escura e áspera, ou para adubar uma semente de esperança onde a aflição mantém o deserto. Com ele, inflamarão de júbilo os olhos de algum menino triste e desamparado, e uma simples criança, arrebatada hoje ao vendaval, pode amanhã ser o consolo da multidão. Com ele, podes oferecer a bênção da tolerância aos que trabalham contigo, transformando o altar do teu coração em altar de Deus. Que tesouro terrestre pagará o gesto de compreensão no caminho empedrado, o sorriso luminoso da bondade no espinheiro da sombra e oração do carinho e do entendimento no instante da morte. Natal no Espírito é a comunhão com Ele próprio. Ainda que te encontres em plena solidão, na manjedoura do infortúnio, sai de ti mesmo e reparte com alguém o dom inefável de tua fé. Lembra-te de que Ele,
embriagando na manjedoura, tinha consigo apenas o amor a desfazer-se em humildade. Em agonizando na cruz, possuía apenas o coração a desfazer-se em renúncia. Mas usando tão somente o coração e o amor, sem uma pedra onde repousar a cabeça, converteu-se no Salvador do mundo. E, embora coroado de espinhos, fez-se o Rei das Nações para sempre. E vamos então, meus irmãos, unir os nossos pensamentos e corações nessa conexão com Deus, nosso Pai. Pai amado, mais uma vez aqui estamos, neste salão virtual, reunidos em Teu nome, agradecidos por mais esta chance que nos ofereces, de estudarmos juntos mais uma de Tuas lições. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ilumine e oriente a todos nós. E que o Senhor me ajude, Pai querido, para que eu traga todos os esclarecimentos e orientações que o Senhor planejou que sejam trazidos por mim na noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos iniciar a nossa conversa da noite de hoje, primeiro falando sobre quem é Maria, mãe de Jesus. Maria, né, de acordo com o livro Maria de Nazaré, de Miramês, Maria era um espírito da mais alta pureza, vindo dos planos mais altos de luz, com a missão estabelecida por Deus de trazer ao planeta Terra o mais puro e evoluído espírito que a Terra já conheceu. E para isso, ela renunciou à sua posição nos planos mais altos, apagando, diminuindo a sua luz, possibilitando que uma luz maior que a sua fosse acesa aqui no nosso planeta Terra. Ela desceu de um plano inundado de luz para mergulhar na escuridão da Terra com o objetivo de auxiliar com amor, servindo sem esperar nada em troca. Ela foi descendo bem devagar, né, de uma forma gradativa, de plano em plano. E a cada etapa em que ela ia descendo, ela ia executando suas tarefas na contribuição do bem para todos, com o objetivo de preparar o ambiente espiritual do planeta para a descida do Divino Pastor. Em todas as partes do planeta, os profetas já há algum tempo vinham anunciando a chegada do Messias. E naquela época, as pessoas ainda não entendiam o trabalho de todos para todos. Ainda prevalecia a troca, né? O toma lá da cá, e o apego excessivo às coisas materiais. O mundo espiritual, então, ele tomou como foco principal da sua atenção a Galileia, que passou a ser considerada como zona de segurança, que estaria recebendo uma limpeza na sua atmosfera espiritual, com vistas à preparação para a chegada de Jesus. E o plano espiritual, né, os espíritos de luz que estavam trabalhando nesse processo, eles centralizaram suas atenções na cidade de Nazaré, e ali estavam atuando em todos os reinos da natureza. Maria foi escolhida lá no plano espiritual para descer ao planeta Terra com a sua missão já definida, como falei. E ela iria nascer em Nazaré, que ficava quase no centro da Palestina.
E muitos espíritos de luz a antecederam, uns reencarnando, outros ainda desencarnados, mas com a missão de ajudá-la na sua tarefa. Tudo estava sendo preparado e Maria também estava na sua preparação para que ela pudesse vir para envergar o corpo de carne, né, um corpo físico que iria receber Jesus. E o casal que Deus escolheu para ser os futuros pais de Maria foram Eli e Ana, um casal simples, humilde, e que receberam o convite do plano espiritual para serem os pais de Maria através do desdobramento, né, no processo do sono, quando eles foram levados ao plano espiritual. E lá, vai ter momentos, minha gente, em que eu vou ler na íntegra, porque realmente me faltavam palavras para resumir essa riqueza da narrativa desse livro. Esse é um deles. Notavam-se 3 luminares da eternidade, Gabriel, Rafael e Miguel, trazendo com todo carinho um espírito para revestir-se de carne e receber na terra o nome de Maria. Luzes circulavam o casebre. Maria, em espírito, adentrou o lar que deveria ser seu também. Dobrou os joelhos em respeito àqueles corações que iriam recebê-la e testemunhou sua gratidão com um canto próprio de uma ave de luz que estava deixando temporariamente o seu lar. Ela fez a sua prece, agradecendo a Deus por aquela oportunidade e pedindo que ele a ajudasse. E Gabriel, falando aos futuros pais de Maria, os convidou para a tarefa. E eles aceitaram, pedindo muita ajuda para cumprirem a tarefa. E, na manhã seguinte, quando os dois acordaram, né, contaram as mesmas lembranças um para o outro. E, a partir de então, eles instituíram na casa deles o hábito diário da leitura dos pergaminhos dos profetas, focalizando principalmente a parte em que se falava sobre a chegada do Messias. A humanidade pressentiu o alvorecer de um novo ciclo na contagem da eternidade. O Oriente continuava a ser o berço de grandes almas, atendendo à vontade de Deus na previsão dos profetas, sensitivos que falavam do futuro, preparando o povo da Palestina para receber o Rei da Terra. Os judeus interpretavam os textos sagrados de uma forma errada. Porque, né, eles ainda tinham orgulho, egoísmo e achavam que esse Messias que estava sendo anunciado, ele viria para defender os interesses deles, seria um dominador. Porque eles não entendiam que, como alguém, né, poderia vir como Messias, trazer amor, sabedoria, luz para os corações. No decorrer da sua descida, Maria de Nazaré, cujo nome era Sofia, ela ia se envolvendo em tarefas esclarecedoras, com os espíritos ainda nas sombras. Junto com ela, os ceareiros do bem trabalhavam intensamente na limpeza psíquica e espiritual, preparando a chegada de Maria e depois de Jesus. No templo de Jerusalém, havia um rabino, né, um sacerdote chamado Azedá-Moá. Era um sacerdote que era consciente das suas responsabilidades espirituais, ou seja, ele destoava do grupo, pensava diferente. Certa noite, ele foi levado em sonho ao plano espiritual e lá foi mostrado a ele, foi falado que ia nascer a mãe de Jesus, que nasceria em Nazaré, mostraram a casa onde ela ia nascer e mostraram também a direção de uma fonte onde ele poderia encontrá-la. No dia seguinte, quando ele acordou, ele se lembrou de tudo e foi para Nazaré para procurar essa fonte da Virgem. Chegando lá, ele encontrou Eli e Ana, os futuros pais de Maria. Cumprimentou-os pela filha, né,
que Ana ia trazer no seu ventre. E então eles ficaram amigos, e o casal o convidou para a sua casa, onde eles conversaram sobre os respectivos sonhos, conversaram sobre o ambiente que se observava em Nazaré, a atmosfera mais bonita, mais leve, mais perfumada. E ele, na ocasião, combinou com o casal que daria assistência a eles e ajudaria na educação da criança. Finalmente chegou o dia de Maria nascer e os 3 espíritos estavam apostos no quarto de Ana, que estava quase dando à luz. E Maria nasceu. E ali dentro daquele quarto brilhou uma luz diferente da luz dos outros espíritos, que ao mesmo tempo exalavam um perfume delicioso de felicidade. E essa luz tocou na fronte da criança, e a criança sorriu. O rabino Azedamuá, quando soube do nascimento, veio visitar a criança. Tomando o nome de Maria, que mais tarde passaria a ser conhecida como Maria de Nazaré, reencarnando para a mais sublime das missões, aquela flor espiritual iniciava uma caminhada na Terra que mudaria os rumos da humanidade. O rabino Azedamuá, então, falou aos sacerdotes judeus lá na sinagoga, falou sobre o Messias que viria, falou sobre a mãe dele, que já tinha vindo, que tinha acabado de nascer. E, enquanto isso, a cidade de Nazaré cada vez ia ficando mais linda e florida. E Maria também ia crescendo e desabrochando suas virtudes, encantando a todos que a viam e ouviam. Com 7 anos, ela exalava graça, vivacidade, beleza, e a sua fama se espalhou por todos os lugares. Todo mundo queria conhecer a menina que ia ser a mãe do Jesus. Os doutores da lei se dividiam na crença de que aquela menina era mesmo a predestinada a ser a mãe do Cordeiro de Deus, que haveria de ensinar aos homens como se livrarem das faltas cometidas, por vezes, sob o impulso da ignorância. Então surgiram questionamentos. Como assim? Como essa criança que está sendo profetizada, que vai ser a mãe do Messias, foi nascer lá em Nazaré, uma cidade pequenininha, em vez de nascer em Jerusalém, que é uma cidade grande? Por que ela nasceu numa casinha humilde, em vez de nascer na casa bonitona, numa mansão de um sacerdote? E os sacerdotes do templo de Jerusalém, que não acreditavam que Maria fosse quem se falava que seria, resolveram conhecê-la. E foram à casa dela, né? Porque eles queriam realmente comprovar se a missão de Maria era mesmo ser a mãe de Jesus. E fizeram várias perguntas. A cada pergunta que os sacerdotes faziam, Maria respondia com firmeza, com sabedoria e com graça, mesmo não sendo aquilo que eles queriam ouvir, porque não interessava. Porque tudo que ela falava contrariava os interesses dele, porque ela falava de amor, de caridade, de desprendimento dos bens materiais. Então, lá em Jerusalém, os sacerdotes se reuniram no templo para conversar sobre Maria. E aquele rabino que foi encontrar com os pais dela, o Azedamuá, junto com o príncipe da sinagoga, eles eram aqueles que aceitavam melhor, que entendiam bem, né, a missão de Maria, eram favoráveis a ela. Todos os outros questionavam de tudo que era jeito. Então, eles decidiram que iriam falar com os pais de Maria para que ela fosse educada no templo por eles. Assim, eles estariam de olho nela, porque ela estaria mais perto. Então, o Azedamuá é quem foi o portador do convite para os pais. Quando eles ouviram isso, ficaram receosos quanto ao futuro de Maria, mas eles resolveram aceitar, né? Porque estava achando que a visitação do povo, devido à curiosidade de quererem conhecer a menina, que seria a mãe do Messias, era muita gente, muita gente. Então, eles aceitaram esse convite e Maria também aceitou, confiando em Deus. E combinaram que, a partir dali, de 1 ano para frente,
Maria se apresentaria no templo. Enquanto isso, lá no templo, a sacerdotisa Eliseva, que era quem era responsável pela educação das virgens que ficavam lá aos cuidados do templo, ela foi convidada para ela educar Maria. Ela lidaria direto com Maria, e que Maria receberia educação de acordo com os padrões do templo. E Maria, então, se apresentou no templo e ficou amiga da Eliseva, ficou amiga da Lisiane, que era a filha do príncipe da sinagoga, fez amizade com as outras virgens que estavam ali estudando no templo, embora algumas tivessem ciúme dela. Eliseva conhecia todos os sentimentos de Maria e temia por ela em determinadas situações, chegando até mesmo a conversar com alguns dos sacerdotes, que eles enxergavam em Maria, né, uma pessoa que estava vindo para mudar completamente as regras ali do templo. E Maria falava tudo que a inspiração divina trazia para ela, e não tinha nem medo, nem constrangimento de falar. Sendo o Espírito iluminado, né, designado para vir à Terra, ser a mãe de Jesus, ela era muito bem assistida pelos ceareiros do bem, que estavam nesse processo da preparação do ambiente espiritual para quando Jesus chegasse. Então, quando faziam perguntas para ela sobre qualquer assunto, ela respondia com segurança e sabedoria, porque ela estava sendo inspirada pelos benfeitores espirituais. Mas, com as suas respostas, ela já tinha declarado guerra, né, contra aqueles conceitos arcaicos dos hebreus, dando novas interpretações aos textos sagrados. A sua ideia já era bem conhecida pelas suas companheiras, pelos seus sacerdotes, e no seio dos próprios romanos, e até mesmo pelos egípcios que viviam em Jerusalém. Infelizmente, né, quando a pessoa ela é a portadora de mudanças, ela sofre as consequências daquelas notícias que ela traz devido à resistência que encontra. E os sacerdotes, eles não aceitavam de jeito nenhum aquelas mudanças, né, que Maria estava propondo, porque aquilo iria tirá-los da zona de conforto. Eles iriam ficar sem desfrutar dos benefícios que desfrutavam, porque eles ocupavam a posição de representantes de Deus. Nessa posição, eles deveriam estar cuidando dos sofredores, dos necessitados, dando amor, caridade, etc. Porém, como eram ainda cegos pelo orgulho, vaidade, etc., eles eram excessivamente apegados aos bens materiais e não queriam saber de mudança de ideia nenhuma que fosse prejudicar isso tudo aí, essas benesses de que eles desfrutavam. Então, em várias reuniões, né, com Maria, os sacerdotes fizeram inúmeras perguntas. Perguntaram o que ela achava sobre o comportamento do templo, sobre o que os distúrbios que a vinda do mestre traria para a humanidade, qual a opinião dela sobre a escola do templo e sobre a posição dos sacerdotes diante dos judeus. Inspirada pelos ceareiros do bem, ela ia respondendo tudo. As mudanças não devem ser bruscas, para não perturbar os que não estão preparados para tal evento da verdade. O Messias é diferente do que pensais e do que as nações esperam. Ele traz a palavra de Deus na sua expressão mais pura e justa, sem pedir opinião aos homens, por ser ele o médico das almas e o mestre de todos os mestres. Ele não vem causar distúrbios como pensas, ele vem modificar os homens, e como toda mudança, causa sofrimento. Nós deveremos sofrer para melhorar as nossas condições espirituais. E Maria falou que realmente a escola do templo tinha que melhorar, mas quem faria isso era Jesus. E que eles, os sacerdotes, perdiam tempo pregando, falando de santidade, mas lá fora, no mundo, lá fora, na vida real, as pessoas, né, os pobres, precisavam de socorro e não eram socorridos. E que Jesus ele não estava vindo para viver dentro de palácio com luxo, né, onde tem corrupção e ignorância. E no final ela tornou a pedir desculpas, né, mas disse que ela precisava falar.
O próprio templo, que servia de teto, onde viviam com certa facilidade, tinha o odor da guerra, do sangue dos vencidos e lágrimas das famílias que ficaram órfãs. Então, como estamos vendo, né, não agradou. A sua presença não foi bem aceita no templo. E aí os sacerdotes devolveram Maria para casa, para a família dela. E entre aqueles que mais se revoltaram, tinha um, né, que era o sacerdote Alim Ben-Hur, que ele guardou tanto ódio dentro dele, que ele morreu por conta de tudo que ele causou no íntimo dele, né, por causa daquele ódio. Então, Maria voltou para casa, né, para o seu lar, em Nazaré, a família ficou feliz, o povo também ficou feliz. Os essênios do Monte Carmelo e do Monte Tabor já sabiam de tudo que existia sobre Maria e foram conhecê-la. Embora se mantivessem em segredo, há muito tempo sabiam da missão de Maria e que Jesus ia chegar. Conversaram muito com os pais dela sobre o tamanho, né, da missão de Maria. E falaram, né, que o tempo que Maria passou no templo, né, que eles acompanharam, né, tudo que ali acontecia, que embora o templo fosse a casa de Deus, os sacerdotes hostilizavam os essênios e falaram que eles achavam que seria melhor para Maria, para se preparar para a missão que ela teria que cumprir, fora do templo. E nós vamos dar, então, uma paradinha só para falar dos grupos religiosos da época de Jesus. Havia os escribas, que eram os doutores da lei, que eles tinham tanta confiança no conhecimento deles, que eles achavam que os mandamentos deles estavam acima dos mandamentos de Deus. Tinha os fariseus. A palavra fariseu tem origem hebraica, que significa separado. Eles tinham um apego excessivo ao livro sagrado dos judeus, do Torá. Pertenciam à classe alta e não se misturavam. Os saduceus, que eram muito importantes, influenciavam as seitas e exerciam oposição política e religiosa aos fariseus. E era composta essa classe de sacerdotes, de mercadores ricos e altos aristocratas. Tinha os zelotes, que é uma palavra de origem grega que significa zeloso. Eles tinham um zelo excessivo por Deus, um fanatismo, né? E eram religiosos com diretriz militar e revolucionária, eram violentos e sanguinários. E tinha os essênios, cuja origem era no Egito, e era um importante grupo religioso da Palestina, e um pequeno grupo de judeus no ano de 170 AC, durante o domínio do Império Seleucida. Esse império era composto por reis da dinastia macedônica fundada por Seleuco Nicátor, era o general de Alexandre Magno. Então, os essênios se retiraram das cidades e se fixaram no deserto próximo ao Mar Morto. E o que significa essênios? Há relatos que dizem que a palavra essênio pode ter sua origem do termo Isiim ou Essenoi, que vem do termo aramaico Shazaja, que significa piedoso. Os essênios descrevem essa palavra como Jachat, que significa união, comunidade. No grego é Essaioi, e no latim Essene, e também aceito esseniano. Essênio também significa médico, curador. E quem eram os essênios? Era uma comunidade judaica fundada em meados do século II a.C. e que foi dizimada no ano 68 depois de Cristo. O grupo que ficou mais conhecido foi o de Qumran, uma região árida e quente que ficava próxima do Mar Morto. Esse grupo ficou conhecido, né, através dos manuscritos do Mar Morto, que eram compostos por centenas de textos e pedacinhos de textos. Esses manuscritos foram encontrados em 1955 em cavernas de Qumran, dentro de jarros. E ali encontraram documentos que falavam de leis, usos e costumes de um grupo de essênios.
E depois de muita dificuldade, em 2002, esses manuscritos foram totalmente traduzidos. E quem eram os essênios? Eram pessoas que tinham sentimentos puros e foram espíritos altamente evoluídos que desceram à Terra, dando continuação à obra basilar de Moisés em um gigantesco preparo para a descida triunfal do grande Messias que haveria de vir. E eles sofreram perseguição durante o domínio da dinastia Harmonia, então resolveram deixar a cidade e foram viver no deserto, formando uma comunidade que cumpria rigorosamente a lei de Moisés e dos profetas. Dentre os autores antigos, tem Plínio o Velho, que ele relatava a existência entre os essênios de um grupo de mulheres, onde não havia prática sexual, não se usava dinheiro, era só o trabalho artesanal. Tinha também o filósofo judeu grego, o Fílon de Alexandria, que relatava que o grupo de essênios era composto por mais de 4.000 homens. E o Flávio Joséfos viveu algum tempo com os essênios, tornando-se o historiador oficial judeu. Também falava desses mais de 4.000 homens. Como eles foram formados? Antes de morrer, Moisés reuniu os seus discípulos no Monte Tabor, conversou com eles sobre a vinda de um Messias que viria, que era de uma elevação espiritual tão grande que nem ele e nem nenhum profeta que estava ali, ninguém estaria à altura de ser o seu servo. Naquela ocasião, ele contou aos discípulos o que tinha acontecido com ele no Monte Sinai. Ele disse que a mesma voz que trazia as ordens divinas falou para ele que ele subisse ao Monte Sinai. Ele subiu e dormiu, e durante o sono, ele foi levado em espírito à presença de Jesus. E Jesus perguntava toda hora para ele sobre as suas ovelhas, que era o povo hebreu que tinha sido libertado da escravidão do Egito. E Moisés respondia para ele: Senhor, elas estão sendo cuidadas. E Jesus disse que ele não tinha só aquelas ovelhas, né? Só aquele povo ali, que havia ovelhas em todas as partes da terra, que também precisavam dele, e que ele, Jesus, amava todas da mesma forma. E Jesus falou com ele assim: eu descerei à terra como uma corte de anjos do Senhor, eu sou o amor. Esse rebanho a que ora serve de pastor são as sementes que prepararão as veredas para a minha descida à casa terrena. Pois essa é a vontade de Deus para com todas as criaturas. Não sejais fraco na fé e nunca te deixes ser levado pela usura. Jamais deixes sinal de ódio por onde andares. Sê firme na justiça, pois é pelas suas linhas que o amor se estabelecerá nos corações, pela força do tempo e pela bondade de Deus. Moisés, então, entendeu que ele precisava formar uma equipe que levasse aquela mensagem, que fizesse preparação de uma forma discreta em todas as partes da terra, fazendo a preparação do ambiente que ficasse propício para a chegada de Jesus. E a partir daquele momento, Moisés fundou e ficou orientando a fraternidade dos essênios. E ele era ajudado pelo discípulo Essen, que possuía a faculdade de se comunicar com o invisível. E as reuniões dos essênios eram em silêncio, secretas, e só participavam dessas reuniões aqueles que demonstravam, né, maior consciência, discernimento, e entender os elevados ensinamentos. E havia santuários dos essênios em vários lugares, Monte Carmelo, Monte Tabor, Monte Moabe, e em vários outros lugares secretos. E nesses santuários, eles ensinavam os 10 mandamentos a todos, e as pessoas interpretavam de acordo com a sua evolução espiritual. Havia os terapeutas, que cuidavam dos doentes sem cobrar nada, só por amor,
E isso incomodava o governo e os médicos oficiais, porque os médicos oficiais cobravam, né? Só queriam lucro. Os terapeutas, eles ganhavam seu próprio sustento com as suas profissões. E o dinheiro que sobrava do que eles ganhavam, eles silenciosamente, quietinhos, doavam aos pobres. E os essênios respeitavam a vida, tinham um senso moral, era de uma certa forma pacífico, caridosos, desapegados dos bens materiais numa época em que o materialismo existia, não aceitavam sacrifício nenhum de seres vivos, nem culto de imagens, e foi a primeira sociedade da época que foi contra a escravidão. Eles defendiam a igualdade dos seres humanos, defendiam a fraternidade. Eram contra a posse de bem individual, né, e compartilhava-se tudo, produziam tudo para o sustento de todos. A doutrina deles, eles curavam pelas mãos, né? E usavam ervas de argila, eram vegetarianos, embora o celibato não fosse obrigatório, tinha alguns mestres que não casavam, e não eram violentos, mas eles se opunham aos zelotes, se opunham aos saduceus na corrupção dos templos, se opunham aos fariseus na interpretação da Torá, e pregavam a renúncia aos instintos inferiores. E eles também tinham por hábito o banho antes das refeições. E tinham regras severas, rigorosíssimas para purificar a comida. E as pessoas que chegavam novas eram batizadas na água. E eles achavam que se devia alimentar todo mundo que tivesse fome, fosse homem, fosse animais, porque era agradável a Deus. E que Deus habitava nos homens e em todas as formas de vida. Então, voltando a Maria, né? Maria voltou para casa, os essênios souberam de tudo que estava acontecendo com ela no templo e convidaram Maria e seus pais para conhecerem a sociedade e o trabalho que era desenvolvido lá. Maria pensou um pouco e resolveu aceitar. Dizendo que antes ela tivesse ido lá para a comunidade dos essênios, não tivesse ido para o templo dos sacerdotes, mas que ela sabia que se ela foi para lá é porque Deus tinha um motivo para isso. E ela também achava, né, que lá junto com os essênios, ela e os pais encontrariam mais entendimento para os objetivos, né, da missão dela. E chegando lá, né, eles viram homens com túnicas brancas, cascates de águas límpidas, e lá conheceram um ancião essênio, o pai Munir. Ele falou que ele sabia da vinda deles ali. E disse também que o único objetivo da fraternidade essênica era preparar o caminho para a vinda de Jesus. E falou com eles sobre as regras da comunidade e que, se tivessem bens materiais, deveriam se desligar desses bens. E falou também sobre as regras da comunidade, que comer só para viver, vigiar os pensamentos para que a boca não entrasse em convivência com o mal, não cultivar e só cultivar boas ideias, e onde estivesse, dar bons exemplos, guardando silêncio, não blasfemar contra o nosso Senhor, ajudar o próximo sem querer nada em troca, proteger a todos os necessitados, perdoar as ofensas, nunca ofender quando fossem ofendidos e ter o hábito diário e permanente da oração. Amar todos os seres da natureza e protegê-los. Atentar para a castidade, não cobiçar o que é do próximo e orar por toda a humanidade. Maria e seus pais se adaptaram tranquilamente, né, aos hábitos e costumes, à vida do essênio. E o pai Munir conversava muito com ela sobre as expectativas, né, da fraternidade sobre a vinda de Jesus. Falou que, embora a espiritualidade já tivesse falado para ele queria saber por ela o que tinha acontecido lá no Templo de Jerusalém. E Maria contou. Ela falou que ali
Vive-se um ambiente de desarmonia, onde o equívoco é evidente e as interpretações das escrituras sagradas são totalmente distorcidas. O comando ali é puramente político e não espiritual. Poucas virgens que lá estão buscam a luz de Deus. Lá não há regras como as suas, e quando existem, não são colocadas em prática. Porque os sacerdotes querem luxo e prazeres materiais e exploram o povo para obter isso tudo. E o Pai Munir, com a sua visão espiritual, verificou muito bem qual era o teor, né, espiritual, qual era a sua gradação de Maria, observando quem eram suas companhias espirituais. E ele contou para Maria que os sacerdotes do templo estavam planejando um casamento para ela, porque eles sabiam que o Messias deveria nascer de uma virgem. E se ela estivesse casada, ela não ia estar em condições de ser mãe de Jesus, conforme dizia a profecia, porque senão ela seria ridicularizada e esquecida pelo povo. Maria, então, foi aconselhada, né, por ele a aceitar o casamento, quando os sacerdotes falassem com ela. E ele já tinha o pretendente, que esse pretendente era um dos terapeutas essênios, embora lá no templo ninguém soubesse disso. E que o rabino Azedamoá também era da ordem essênica. Estava lá no templo de Jerusalém para cumprir uma missão junto aos sacerdotes. Inspirada pelos ceareiros do bem, Maria falou: Pai Munir, que Deus abençoe essa fraternidade, que desejo muita paz, felicidade para todos e deveis nos preparar para a luta. E ela pediu, então, que eles aumentassem, né, intensificassem o trabalho que eles desenvolviam no bem. E Pai Munir, inspirado pelo plano espiritual, reuniu, né, todos lá da ordem e conversou isso com eles. E Maria e seus pais se sentiram muito bem, se sentiram em paz na companhia dos essênios e aprenderam, né, a trabalhar de uma forma discreta. E os terapeutas, os essênios, sempre iam à casa deles. E aí vamos conhecer um pouquinho agora sobre José, o pai de Jesus. Quem foi José? José ben Jacó era um homem simples, né, de uma família de camponeses que descendia de Davi. Ele era carpinteiro, obedecia às leis de Deus, e ele já apresentava, né, valores espirituais que ele tinha conquistado nas suas diversas experiências nas outras reencarnações. E um dia ele estava conversando com um essênio, e esse essênio falou com ele sobre a comunidade, o que acontecia, o que eles faziam e tal, e o convidou para que ele fizesse parte. E ele aceitou, mas falou para ele: eu não tenho nenhum bem material, não. E ele entrou para a sociedade essênica e começou a trabalhar com os terapeutas. Então, ele prestava serviço no Templo de Jerusalém e, ao mesmo tempo, fazia parte da comunidade essênica. E ele, José, foi escolhido pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém para casar com Maria. Por quê? Por causa das suas qualidades e porque os sacerdotes achavam, né, viam que ele era obediente às leis do templo. E lá no Templo de Jerusalém tinha um sacerdote que era o mais revoltado de todos, era o Abelão de Duar. E falava sempre que Maria, aquela suposta candidata à mãe do Messias, era um perigo para o templo e para todos os sacerdotes. Então, os sacerdotes conversaram com José sobre o casamento, acertaram os detalhes, explicaram o que estava acontecendo e falaram sobre as regras, né, do templo. José aceitou o casamento, mas por obediência, e por saber que Maria era uma virgem com todas as qualidades que ele sempre sonhara em uma moça. E apesar dele ser mais velho, ele ainda planejava construir um lar e ter mais filhos do que ele já tinha. E aquele sacerdote revoltado, junto com seus companheiros, foram à casa de Maria para falar sobre o casamento e dizendo para eles que eles estavam fazendo isso porque o templo
era responsável por ela, mesmo que ela não fosse internada lá como as outras virgens. Quando eles chegaram lá, Maria não estava em casa, mas quando ela chegou, os pais contaram tudo para ela e ela resolveu conversar com o pai Munir. Ao mesmo tempo, José também estava assustado, né, com a ideia de casar com uma moça que ele quase não conhecia, resolveu também falar com o pai Munir. E o pai Munir, inspirado pela espiritualidade, ele já sabia, né, de tudo. Quando José chegou, ele falou com José que se Deus o tinha escolhido, ele não podia de jeito nenhum dizer não. Tinha que aceitar. E que em nenhum momento ele deixasse que os seus instintos de homem, seus instintos materiais, né, da carne, prevalecessem. E uma entidade espiritual visitou o pai Munir e disse para ele que as profecias seriam cumpridas, que Jesus nasceria de uma virgem, que essa virgem seria mesmo Maria, que ela continuaria virgem antes e depois do parto. E José seria para ela o companheiro, mas não seria o pai de Jesus. E também falaram para o pai Munir que Maria com a família dela estavam chegando. E assim que eles chegaram, o pai Munir conversou, tranquilizou a todos, dizendo que ela devia se casar com José, porque a escolha não era dos sacerdotes, era de Deus. Os sacerdotes eram meros instrumentos nessa história toda. E, finalmente, Maria e José se conheceram, né? Porque os dois estavam na comunidade essênica naquele momento, e ele entrou na sala, ficou impressionado com a beleza dela, pai Munir fez a apresentação de todos, e quando apresentou José, falou, esse é o nosso José ben Jacó, que muito nos serve nesta casa e também no templo de Jerusalém. É o mesmo José que os sacerdotes escolheram para ser o futuro esposo de Maria. Esta é a vontade de Deus para conosco. E depois de uma conversa particular com José, pai Munir falou para ele, que se você acha que você não merece, que vai te acontecer, eu vou dizer a você, agradeça a Deus por esta oportunidade de tarefa e aceite pagar o preço que vai ser cobrado a você, através da renúncia, do perdão, do trabalho e da obediência com amor em todos os momentos. Que em algum momento ele ia se sentir ferido nos seus direitos de homem, mas os direitos de Deus eram muito maiores e mais importantes do que os dele. Então, ali naquela ocasião, onde todos estavam juntos, pai Munir, né, segurando o seu cajado, naquele momento, daquela vibração de amor daquele grupo, o cajado se transformou num buquê de flores, quando Maria beijou o cajado. E aí, ela beijou e foi passando de um por um, e todos beijaram aquele buquê de flores, e no final, as flores voltaram a ser o cajado. E os ceareiros do bem, que estavam ali apostos, né, naquela preparação, continuavam naquela limpeza espiritual. E no casamento, né, José estava constrangido com esse casamento, que ia acontecer, né, já não estava querendo mais casar por causa da sua idade, porque se sentia inferior a Maria, mas diante da pressão do sacerdote da beleza de Maria, pelo caráter do essênio, né, ele não ia fugir ao compromisso. E marcaram a data, chegou o dia do casamento, aconteceu com uma festa, muitos convidados, muitas doações para o templo, muita comida, muita matança de animais. E durante o casamento, José ficou se sentindo assim, que ele não era o dono da vida dele, e Maria ficou muda. E em casa, a convivência deles, né, José, Maria e os pais dela, não era das melhores, porque Maria continuava muda e José não tinha coragem de chegar perto dela. E vendo isso, os pais dela ficavam tristes. E José foi lá falar com o pai Munir novamente, falando
tudo que estava sentindo e falando que ele sentia que ele e Maria eram de mundos diferentes. E Pai Munir falou que realmente eles eram, porque a faixa espiritual de Maria era muito mais elevada, e José ainda não tinha acesso a essa faixa. E aí Pai Munir reforçou mais uma vez, falou para José que ele não estava com Maria para desfrutar dos prazeres materiais, que ele precisava matar seus instintos de homem e trabalhar o coração alimentando as virtudes celestiais, que deveria ser forte porque tinha uma missão a cumprir junto de Maria, que Deus ia mostrar o que ele tinha que fazer. E daí em diante, José mudou o seu jeito de conviver com Maria, tratando com delicadeza, conversando mais com ela, né? E com mais alegria. A partir de então, José conviveu melhor com Maria e com os pais dela. E a preparação para a chegada do Messias começou a ser feita. Teve uma noite, quando Maria acabou de fazer suas orações, ela sentiu um perfume gostoso que estava envolvendo o ambiente, e ela percebeu que ela não estava dormindo, mas sentiu, né, como se sua personalidade tivesse sendo dividida em duas. E ela notou que mãos angélicas trabalhavam no seu corpo físico e que outras mãos estavam ajudando a ela a sair do corpo de carne. E Maria foi levada ao plano espiritual em desdobramento consciente. E ela viu 3 estrelas brilhantes, aquelas 3 estrelas, né, os 3 arcanjos. 2 ficaram ao seu lado, e a terceira assumiu uma forma humana, e falou com ela com doçura. Maria, que a paz do Senhor seja contigo e sempre. Estás na terra apenas por um pouco. E esse pouco, minha filha, tornar-se-á muito, aos olhos daquele que é todo amor e sabedoria. Não podes te esquecer dos compromissos assumidos antes de te vestires de carne. Eis que é bendita entre todas as mulheres, por teres sido escolhida para receber em teu seio a luz da vida de todas as criaturas da terra. E ele disse que Jesus já estava próximo da terra e que naquele momento ele olhava para Maria como se ele fosse o pai dela, antes de ser seu filho. E que toda a atmosfera já estava sentindo a presença de Jesus. José também foi levado ao plano espiritual através do sonho. As mesmas 3 entidades que estiveram com Maria, quando ela dormiu, foram visitar José, que não estava conseguindo dormir, pensando na vida dele com a mulher. Ele não tinha condição de ver as entidades, né? Mas ele se sentiu mais calmo. E ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa ali perto dele. Aí ele dormiu, e em espírito ele ouviu uma voz suave falar com ele. Há muitos que podem fazer o teu trabalho, mas o chamado é para teu coração. Aproveite a oportunidade da ajuda de Deus. Estamos ao teu lado para te ajudar no que deves fazer. Vimos te falar da vinda do Messias. Ajuste o teu comportamento começando pelas ideias, reformando a tua conduta nos moldes do bem. Já ouviste do velho Munir o que deves fazer para acompanhar um ser igual a Maria. Nada exijas para a tua satisfação pessoal. Oferta tudo o que tiveres por amor. E José entendeu, né, que aquilo que tinha acontecido com ele através do sonho tinha a ver com Maria e com a missão dela. Mas ele ainda não conseguia entender a profecia que falava da virgindade de Maria. Ao mesmo tempo, os pais de Maria também receberam em sonho o aviso de que o Messias estava chegando. E os essênios, né, intensificaram ainda mais suas atividades na preparação do ambiente espiritual favorável para a vida de Jesus. Desde o nascimento de Jesus até os dias de hoje, há muitas especulações e divergências sobre a composição do corpo de Jesus.
Para o nascimento de um grande ser, as leis que regulam são outras, assim como aquelas que o assistem. Não que ele seja um ser privilegiado, apenas ele recebe o que merece, de acordo com a sua grandeza espiritual. Então, desse jeito, o plano espiritual estudou, pesquisou bastante para chegar a uma conclusão, né, de como aperfeiçoar aquela forma para se tornar adequada para que Jesus se ligasse à carne. E já tinha sido feito isso, né? Já foram conduzidos para a Terra, por muitas vezes, esses enxertos divinos, pelos benfeitores da eternidade de vários mundos. E geralmente são trazidos protogametas de alto teor evolutivo que são inoculados em mulheres preparadas para tal evento, de onde deverá sair uma espécie de forma humana capaz de suportar espírito de grande pureza. Isso aconteceu com Jesus porque ele era de natureza humana e divina. Até o seu corpo foi um biocorpo, para que ele pudesse ficar entre a terra e o céu, né? No domínio completo das suas atividades, nos dois campos de trabalho, celestial e humano, porque ele era filho de Deus e filho do homem. Então, ele não tinha um corpo só físico nem só fluídico. E esse é o caminho do meio das gerações futuras. E Jesus teve um corpo híbrido, mas de alta vibração moral e espiritual. E como foi a concepção de Jesus? Foi de uma estrela próxima ao sistema solar, a 9 anos-luz de distância, e veio a semente genealógica esplêndida de perfeição, para obedecer ao acasalamento com o óvulo em uma virgem na cidade de Nazaré. Aqueles 3 espíritos, que por sua grandeza tornaram-se estrelas, trouxeram a semente que seria inoculada no ventre de Maria. E assim, seria cumprida a profecia de que Jesus nasceria de uma virgem. Com extremo cuidado, as elevadas entidades espirituais trouxeram para a Terra a semente masculina para fecundar Maria de Nazaré de uma forma respeitosa. Maria estava quase dormindo quando percebeu a presença das entidades de luz. Um deles trazia nas mãos luminosas algo que também irradiava uma luz intensa. Com toda a ternura, colocou-a no ninho uterino de Maria com os recursos divinos. O microgameta tomou a direção do ovário. Ele deixava um rastro de luz no caminho percorrido. E Maria, amparada pelo plano divino, toda emocionada, mas com a sua mente centrada. O ovário, respondendo à ordem mental instintiva de Maria, desprendeu o óvulo, que foi envolvido por uma luz avermelhada, que o conduziu ao encontro do que seria o espermatozoide estelar. Nessa aproximação, sob a visão espiritual, notava-se como que minúsculos tentáculos nascendo no óvulo à guisa de braços, como também no microgameta, dando-se a simbiose espiritual. O primeiro abraço que se processava dentro da mãe de um mesmo ser que se dividia por 2 naturezas. Jesus não participou diretamente desse momento, mas ele estava num plano em que luzes inenarráveis, com perfumes deliciosos, envolviam a cidade de Nazaré. José também não conseguia dormir naquela noite, pensando no seu destino. Os pais de Maria também não dormiram direito, mas pressentiam que alguma coisa estava acontecendo. Pai Muni já sabia de tudo, através das informações dadas pelas entidades espirituais. Após a fecundação, seguiu-se o processo normal da divisão celular.
Maria, a partir dali, se sentia mais fortalecida, mais iluminada, com aquela influência, né, do ser divino que estava se desenvolvendo no seu ventre. Após a concepção, José, que ainda não sabia dessa concepção, não sabia nada disso, ele se distanciou mais de Maria. E, de acordo com as leis daquela época, o casal, né, os recém-casados, só coabitavam, só ficavam juntos após 6 meses de casamento. Maria, então, chegou para José e contou para ele que estava esperando um filho e que ela não sabia como ele ia receber aquela notícia, já que ele não havia coabitado com ela. E ela disse para ele que ela ainda era virgem, mas ela ia dar à luz ao Messias. Falou tudo sobre a visita do anjo, que falou para ela que ela ia ser a mãe de Jesus e que Jesus seria concebido por obra e graça do Espírito Santo. E Maria aconselhou José a conversar com o pai Muniz. E mesmo com o sonho que ele teve, da conversa com o pai Muniz, ele ainda não estava pronto para entender aquilo ali. Por quê? Ele estava com medo do que os vizinhos e os sacerdotes iam falar dele, o que iam pensar dele. E assim, com a cabeça cheia disso aí, ele foi dormir. Através do sonho, ele viu um anjo que falou com ele, para ele não temer em receber Maria. Porque o que foi gerado nela era um tesouro que os céus estavam enviando à terra. E que Maria é cheia de graça entre as mulheres do mundo. Quantas vezes já foste avisado, José? Por muitos meios o foste, mas ainda continuas endurecido no coração, por uma suposta regra de direito e de posse de uma pessoa. Maria é tua companheira, e não uma mercadoria que adquiriste na feira. No dia seguinte, quando ele acordou, ele ainda estava com aquelas palavras do anjo na cabeça, né? Mas ele estava se sentindo mais consciente, mais esclarecido, né? Refletiu e foi pedir perdão a Maria diante dos pais dela. Pediu desculpas, porque duvidou de Maria e que falou que já estava entendendo que aquela gravidez de Maria era de origem divina, pois ela traria à terra o Messias prometido. José foi falar com o pai Muniz, mas foi todo alegre, né? E aí o pai Muniz se reuniu com José, com todos os essênios, e falou que a vida na Terra é uma verdadeira escola, que nunca erra as suas lições, e nunca escolhe os alunos errados. O que dirige a todos nós é uma consciência divina, na divina extensão em que vivemos. E chegou o momento de Jesus nascer. José e Maria foram aconselhados pela espiritualidade a irem para Belém. Porque naquele momento, Herodes, né, que reinava, né, ali, ele estava, né, temeroso da chegada de um rei que viesse tomar o lugar deles e eles perdessem suas benesses. E assim resolveu fazer lá um recenseamento, mandando matar todos os meninos menores de 2 anos de idade. Jesus, a essa altura, já havia descido das esferas mais altas e, pela misericórdia divina, já estava, né, na atmosfera da Terra, sendo acompanhado por um cortejo de espíritos puros que o apoiavam nas tarefas que ele iria realizar por amor. No momento em que Jesus nasceu, o lugar escolhido foi uma manjedoura, onde os animais se recolhem para dormir. E lá na manjedoura, Maria e José estavam banhados por uma luz diferente. Entidades angélicas estavam naquele lugar, preparando o ambiente. E aqueles 3 seres de luz, que nós falamos, né, o tempo todo do estudo, que acompanharam todo o processo, também estavam ali. Um desses 3 espíritos fez brilhar com mais intensidade suas mãos, que, penetrando no ventre sagrado de Maria, com um carinho peculiar aos seres iluminados, retiraram de suas entranhas o maior tesouro de todos os tempos, o doce Messias.
E os 3 seres iluminados se ajoelharam diante de Maria e falaram para ela: glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as criaturas. E aí a criança chorou, em dimensão que se fez entender por todos os mensageiros que vieram à sua frente, para abrir caminhos para que a sua divina missão se cumprisse. E em todos os lugares onde havia essênios, todos já sabiam do nascimento do Messias e estavam reunidos em preces por ele. Os 3 homens que faziam parte de altas escolas iniciáticas, que dedicavam suas vidas buscando a verdade, eles já sabiam do local exato em que Jesus nasceu. Belchior, Baltazar e Gaspar. Embora estivessem em locais diferentes, os 3 viram ao mesmo tempo o mesmo sinal. Uma falange de espíritos iluminados de todos os países que se reuniram por convocação superior para adorar o grande pastor que acabava de chegar. O conjunto formava uma luminosa estrela. Lá na sociedade essênica, Pai Muni também teve essa visão espiritual. A falange de espíritos em forma de estrela, descendo até uma manjedoura, e 3 homens entrando e adorando o menino Jesus. E logo após que Pai Muni viu o nascimento de Jesus, ele desencarnou. E o parto de Jesus, ele deveria ser como foi, sem a presença de curiosos para não perturbar a ordem divina. E ele foi efetuado por mãos angélicas. E a notícia do nascimento do Messias se espalhou por toda a Palestina, até por outros países. E Maria, após se refazer do parto, ela sentiu que a presença de Jesus na vida dela fazia com que as suas faculdades se ampliassem. E passado o tempo que a lei determinava, José e Maria levaram Jesus ao templo. Muita gente queria segurar Jesus no colo. Dentre eles, 3 levitas se aproximaram. 2 deles seguraram Jesus no colo. O terceiro a segurar foi Nicodemos. Nicodemos, ele tinha um ferimento, uma ulceração no tórax, que lhe causava muita dor, muito sofrimento. Quando ele segurou Jesus no colo, ele sentiu alguma coisa estava acontecendo com o ferimento. E logo depois ele viu que a ferida tinha cicatrizado. Então, eles encontraram o sacerdote Azedaboá, que ficou muito emocionado vendo Jesus e falou para Maria que ela não tivesse medo das perseguições que ela ia sofrer, porque ela tinha nas mãos o maior tesouro da vida. Depois disso, José, Maria e a criança se reuniram com os sacerdotes, que queriam fazer mais perguntas, porque eles queriam desmascarar Maria. Perguntaram primeiro se Maria era a mulher de José e a profecia dizia que o Messias nasceria de uma virgem, como se explica isso? E José respondeu que ele era casado com Maria, mas ele não era o pai de Jesus. E explicou calmamente, tintim por tintim, tudo o que aconteceu, desde o momento que o anjo anunciou para Maria até a hora que Jesus nasceu. Aí veio a segunda pergunta. Os sacerdotes queriam saber como se comprovaria a virgindade de Maria após o nascimento. Maria explicou como foi a concepção, como foi o parto. Explicou tudo direitinho. E o príncipe da sinagoga, então, falou que seriam necessárias maiores comprovações de que aquela criança era realmente o verdadeiro Messias. E isso seria comprovado através dos milagres que, sendo Messias, ele já teria condições de realizar desde criança. Maria, então, pediu para chamar o Nicodemos, aquele, do ferimento do tórax. E pediu para que ele contasse o que aconteceu. Ele contou. Ainda disse que o mestre Eleazar, o outro companheiro,
podia confirmar para todo mundo, porque era esse mestre Eleazar que antes cuidava do seu ferimento. E o mestre Eleazar confirmou para todo mundo. E aí veio outra pergunta. O que os anjos te falaram a respeito do templo, em se falando do teu filho, que dizes ser o filho de Deus? Maria respondeu, nada falaram a esse respeito. O futuro do nosso filho pertence a Deus, que saberá cuidar do seu filho amado. Depois, então, os sacerdotes argumentaram sobre o direito que o templo teria em criar o menino Jesus. E Maria, sabiamente, argumentou que era direito dos pais criar o seu filho. Como eles já não sabiam mais o que dizer, nem o que fazer, porque a resposta que Maria dava confundia todo mundo, eles dispensaram Maria, José e o menino. E se retiraram, agradeceram e pedindo desculpa, né, por alguma coisa que não tivesse falado bem. Quando Maria estava descendo as escadas, ela viu que o menino Jesus estendeu o bracinho na direção de uma família. Aí ela chegou perto da família. Quando ela chegou, ela viu que os 4 eram leprosos. Ela pensou em voltar, né, e sair dele de perto, mas escutou a voz do anjo dizendo para ela, não interrompa a ação de Deus nesse momento. E aí ela sentiu que uma luz brilhava em todo o seu corpo, como se saísse do coração e da mãozinha de Jesus. Um facho de luz de claridades indescritíveis iluminava toda a família enferma. A luz que envolvia a família foi vista por todas as pessoas presentes. Os enfermos sentiram-se em um campo de força, com a sua epiderme se transformando e foram curados. Então, com o passar do tempo, as curas que o menino Jesus ia realizando trazia para o mundo todo a certeza de que o filho de Maria de Nazaré era realmente o Messias prometido. E essa notícia ia se espalhando por todas as partes do mundo. E com isso, o fluxo de visitantes, todo mundo, né, ansioso para saber daquilo tudo ali, ficou muito grande, né, e trazendo muita preocupação para a família. E Maria e José conversaram com os essênios e eles se propuseram ajudar o casal de uma forma discreta, né, silenciosa. Eles iriam proteger o menino Jesus onde ele estivesse. E falaram com eles que quando chegasse o momento, Jesus deveria ficar com eles do mesmo jeito que Maria tinha ficado no templo de Jerusalém. E a partir do momento, né, e isso foi, né, o tempo passou, eu peço perdão a vocês também, né, pelo nosso tempo, teria muita coisa para a gente contar ainda. Eu sugiro que quem estiver interessado em se aprofundar mais nesse assunto, que é lindo, tem muita coisa riquíssima para se ler e aprender, leia o livro, né, de Maria de Nazaré, do Miramês, que vocês vão gostar, acredito eu. Então, quando Jesus chegou à idade em que ele passou a fazer a pregação dos seus ensinamentos, os essênios foram seus assíduos companheiros nessa luta em todas as partes do mundo. E o nascimento de Maria e depois o de Jesus provocaram na Judéia um torvelinho de opressões e conflitos. Porque mudanças sempre trazem turbulência, mas elas são necessárias para impulsionar o progresso da humanidade. E aí, finalizando, nós vamos pontuar o que os hábitos e costumes dos essênios têm a ver, têm em comum com os conceitos que Jesus trouxe através dos seus ensinamentos. Amor ao próximo, ajudar sem querer nada em troca, socorrer necessitados, caridade para com todos sem distinção, desapego aos bens materiais,
não cultivar instintos inferiores, perdoar as ofensas, não revidar a ofensa quando for ofendido, trabalhar para o bem comum, para todos, compartilhar, ser fraterno. Então, tudo isso, né, nos leva a uma reflexão. Principalmente nesse momento, né, nessa época do Natal, em que todo mundo está preocupado com presente, decoração, isso e aquilo, ceia, etc., né? O que é que nós estamos colecionando, colocando dentro da nossa manjedoura da alma? É um momento de reflexão. E não é para ser só no Natal, é para ser todos os dias. Isso tudo aqui, né, é para nós, de acordo, cada um de acordo com a sua possibilidade ou maturidade espiritual, e colocando em prática. E vamos então, meus irmãos, passar agora para a nossa prece final. E vamos então, queridos irmãos, unirmos assim nossos corações. Mãe Santíssima, Mãe de puro amor, ajuda-nos, Mãe amada, na nossa empreitada, na missão que cada um de nós tem aqui nesse planeta. Que nesse momento, todos que aqui estamos unidos através desta oração, sejamos envolvidos por tua luz benfazeja, seu amor infinito e a sua doçura, Mãe querida. Mãe querida que traz um novo alento para a nossa vida. Vem, nossa Mãe amada, vem nos ajudar, vem nos ensinar, que possamos aprender um pouco a renunciar, a perdoar, a não guardar mágoas, a buscarmos dentro de nós, no escrínio de nossos corações, o verdadeiro presente que temos uns para os outros. É o amor. E que possamos exercitar esse amor, principalmente nos nossos lares, onde estamos reunidos, os nossos amores de hoje, desafetos de ontem, não importa, o reencontro aconteceu. Que possamos, iluminados por vós, abrirmos os nossos corações, Mãe amada, e aprendermos a estender a mão, para ajudar o outro a se levantar, nunca para empurrá-lo para o precipício. Não só no Natal, mas em todos os momentos de nossa vida, que tenhamos dentro de nós essa vontade de sermos receptivos aos teus influxos de bondade, de paz, de doçura e de amor. E que nesse momento, tudo isso, todas essas vibrações de cunho elevado, se convertam nessa luz bendita que emana de ti, Mãe Maria, de Deus nosso Pai e do Mestre Jesus e de todos os benfeitores espirituais que nos assistem. E que envolvam o nosso planeta Terra. Abençoa, Mãe, a todos os teus filhos que aqui estão, sequiosos pelo teu amor e pelo teu carinho. Assim seja, Senhor. Graças a Deus.
E assim, meus queridos, desejando a todos vocês um Natal de paz, com suas famílias, com seus amores, independente das mágoas, das dúvidas, das dores e sofrimentos, que possamos pensar em todos aqueles que se sacrificaram para que Jesus pudesse cumprir com a sua lição e viesse se sacrificar por amor a nós. Que nós também possamos meditar, refletir o quanto de sacrifício conseguimos fazer para fazermos aqueles que estão à nossa volta mais felizes. Beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a todos e que nos traga novo alento de vida, com mais luz, melhores propósitos no trabalho da Seara do Bem, no próximo ciclo que se aproxima. A paz de Jesus no coração de todos. Graças a Deus. Meus queridos amigos, boa tarde. Estou passando aqui para desejar a todos vocês um Natal cheio de paz, com muita harmonia, com muita tranquilidade, com muita saúde. Que Jesus possa nos abençoar a todos, trazendo um ano novo de muitas realizações no bem, com muita tranquilidade para todos nós. Que tenhamos coragem, esperança em dias melhores. E eu quero deixar então um beijo especial para todos vocês, mas especial mesmo para minha amiga Lucy, tá bom? Fiquem com Deus e um Feliz Natal. Mais um Natal, que reflitamos sobre todas as nossas ações, que nossos erros sejam transformados em lições, que busquemos amar, que busquemos a luz. Uma estrela de surgir em cada coração e em cada ser humano, nós veremos um irmão. Atmosfera de amor que brota no Natal, há de prosseguir, porque amar é nada.